E o Michael segue o mesmo caminho. A gente já falava aqui, Raíza, que se o Flamengo recebesse uma proposta interessante pelo Michael, o Flamengo não iria dificultar a saída dele. O Globo Esporte confirmou essa informação. Eu tinha confirmado também que vocês também acho que tinha informação sobre isso, que tem alguns clubes árabes interessados no Michael. E ontem a gente escutou uma pessoa lá ali no Maracanã, né, aquelas fontes ligadas à diretoria, falando que o Michael ele se sente muito feliz de jogar no mundo árabe, ele gosta de estar lá, e que é uma realidade essa possibilidade de saída do Michael. Ele não iria se opor a ir para o mundo árabe novamente. Tem proposta do Catar, tem proposta de países, de outros países ali, de outros times ali de outros países. Então, o mundo árabe atrai o Michael. Tem essa questão também de que o Flamengo entende que, se chegar uma proposta, vai negociar, né, Raíza? O Flamengo vai negociar qualquer ponta, se chegar proposta por qualquer ponta, salvo acho que não negocia o Plata nesse momento, tá? Mas se chegar para o Luiz Araújo, se chegar para o Everton Cebolinha, se chegar para o Michael, o Flamengo vai negociar. Isso é um fato. Aí depende da oferta que vai chegar, né? O Flamengo entende, por exemplo, que o salário desses 3 jogadores é um salário muito alto e pode abrir espaço na folha salarial para outras opções com características, talvez, que sejam características que o Flamengo entenda que encaixe melhor no time. A grande questão é a seguinte, o Papa, por exemplo, no caso do Michael, tá? A situação dele tá, será que vai sair? Será que não vai sair desde o início do ano? Você sabe disso, a gente já chegou a conversar em off em relação a isso na época, só que como não tinha chegado proposta nenhuma e também não chegou proposta do mundo árabe ainda, tá? Existe um interesse, uma possibilidade de chegar uma proposta, mas ainda não chegou. A gente tocou pouco nesse assunto, praticamente não falou. Mas assim, o Michael hoje é praticamente um titular, né, do time do Felipe Luiz. Então, assim, você entender que esse jogador, ele, se chegar uma oferta, ele é totalmente negociável, eu não entendo por que é titular. E vai ser titular contra o Palmeiras. Não tenho dúvida, porque ele tirou Bruno Henrique, o Michael, né? Tirou o Gerson, né? O Bruno Henrique nem jogou, e tirou o Varela, jogadores que vão ser titulares contra o Palmeiras lá no jogo lá do Allianz Parque, a não ser que mude alguma coisa, que ele sinta, enfim. Mas isso eu não consigo entender. O Flamengo está disposto a negociar esses jogadores, porque insiste tanto nesses jogadores. O Felipe, de repente, não tenta mudar um pouco ali o esquema, de jogar com 2 atacantes, mas, enfim, o Flamengo está de olho aí no mercado em busca de reforços, e para que reforços cheguem também, jogadores precisarão sair. A diretoria foi muito clara sobre isso, né? Para trazer reforços vai precisar negociar jogadores, e Michael, Everton Cebolinha, né, o próprio Luiz Araújo, eles estão dentro dessa lista aí de negociáveis. O Joãozinho tá assim, pode ir, é isso, Joãozinho? O Cebolinha pode, Michael. O que a gente acha do Michael, hein, Garone? O que a gente acha dele? Cara, eu acho que são tanto o Michael quanto o Cebolinha são jogadores que acho que estão abaixo do que já renderam em outros momentos. Acho que esse talvez seja o ponto, né? Acho que o Flamengo contratou o jogador. Luiz Araújo até acho que talvez seja o melhor ponta do Flamengo, se você considerar o Bruno Henrique jogando como centroavante e não um pouquinho mais aberto, né? Mas até pela característica assim, de velocidade dos homens de velocidade. O Gerson pode jogar aberto também, mas enfim, desses homens de mais velocidade realmente de beirada. Acho que o Flamengo tenta, na verdade, dar uma revigorada no elenco, né? Pegar alguns jogadores que chegaram e não entregaram o que se imaginava, e aí você tem o custo desses jogadores também, e tentar negociar para abrir espaço para outros, como muito bem falou a Raíza. Eu não acho que seja a saída pela saída. Eu acho que é a saída visando uma troca, porque vai ter uma janela em breve, então você precisa dar essa rodada na folha salarial. O Vasco vai fazer isso também, dar uma mexida em alguns jogadores que têm alto salário, para você tentar trazer jogadores talvez até na mesma faixa de valor, que seja, né, de salário, de contratação, mas que você acredita que possa entregar um pouco mais. Cebolinha teve muito problema físico, o Michael tem muito problema físico, não é de hoje, já está há algum tempo assim. Então acho que são jogadores que, principalmente o Michael depende muito do físico. Então quando ele começa um declínio físico, ele começa a entregar um pouco menos. É um jogador de velocidade, não é um jogador no refinamento técnico para finalizar, é um cara mais desse 1 contra 1 pela beirada. Eu acho que são bons jogadores,
Mas o Flamengo consegue ir no mercado, talvez, buscar jogadores que nesse momento vão entregar mais. E aí o Flamengo tem muitos jogadores para essa posição, mas não consegue definir aquele titular que vai te garantir, aquele cara dos 3 pontos, aquele cara que vai definir jogo. Acho que o Flamengo não encontrou nesses jogadores, pelo investimento que fez, esse jogador que realmente fala, esse cara é o meu titular pela esquerda, esse é meu titular pelo lado direito. E acho que vai tentar buscar na janela, mas para chegar alguém, tem que sair alguém. Bom, ninguém me perguntou Oi, não, Lan, mas uma fala, informação. Reisa. O Flamengo fez uma reformulação no Scout, né? Mudaram algumas coisas e o Flamengo tem feito alguns estudos em relação a perfil de jogadores para vestirem a camisa do Flamengo, tá? Por que eu tô falando isso? Vamos lá, o Everton Cebolinha, o próprio Michael, mas vou falar do caso do Cebolinha. O Cebolinha é um tipo de jogador que ele se incomoda muito com as críticas, né? Isso afeta muito ele. Ele é um tipo de jogador, e o Garoni sabe disso, porque o Coutinho também é um tipo de jogador assim, que ele precisa, né, ser bem acarinhado, ele precisa se sentir muito bem, confortável, para poder render. O Flamengo teve um jogador assim, que era o Vitinho também. O Michael é outro jogador que tem muitos problemas também em relação a isso. Mas o Everton Cebolinha, ele é esse cara, ele é um cara que precisa muito desse cuidado, a pressão, ele não reage muito bem à pressão, a críticas. E o scout do Flamengo hoje está trabalhando, né, no mapeamento de jogadores, está incluindo essa parte também da personalidade do jogador para vestir a camisa do Flamengo, se a personalidade encaixa com o que o Flamengo precisa no momento. Porque assim, o Flamengo hoje é um clube que tem uma pressão constante por briga por títulos, por conquistas, né? A gente vê o Flamengo cai um pouquinho de rendimento, a cobrança já é muito grande. O Felipe Luiz, que era um treinador para a seleção brasileira, depois passou a ser contestado, um monte de gente criticando, chamando de estagiário, aquela coisa. Isso muda constantemente, semana a semana. Então, o departamento de scout do Flamengo está incluindo essa parte nesse mapeamento por jogadores. E o entendimento é que realmente o Everton Cebolinha é um cara que precisa de um ambiente muitíssimo favorável para conseguir render, Lan. Ninguém me perguntou não, mas eu já acho, tanto Cebolinha quanto... É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Primeiramente aqui quero estar desejando, né, uma ótima sexta-feira, que Papai do Céu possa abençoar a sexta-feira de todos vocês. E é plantão urgente, Flamengo, né, está pensando em dispensar alguns jogadores como Everton Cebolinha. Michael tem proposta para voltar para o Catar. E o nome do argentino, ex-River Plate, Ezequiel Barco, entrou na mira do Flamengo para ser o substituto, né, ou dividir responsabilidades com o uruguaio de Arrascaeta. Eu gosto muito do nome. Ezequiel Barco joga muita bola, né? Um baixinho, muito dinâmico. Lembra muito o Thiago Almada, que teve uma passagem rápida aqui pelo nosso rival carioca, né, que é o Botafogo. Um jogador assim muito bom, muito técnico, faz gols, dá assistências. Então assim, é um cara muito bom, né? Gostei muito, né, que o Flamengo tá indo atrás desses jogadores. É um jogador decisivo. Está faltando jogadores decisivos no Flamengo. A gente viu na época, né, de 2019 jogadores, né, muito decisivos, muito. Everton Ribeiro, se ele não fazia gol, ele dava assistência, né? Era um cara assim muito importante no sistema ofensivo do Flamengo. Gabigol nem se fala, sabe? Era um conjunto, né, de jogadores muito bons. E isso aí está fazendo falta no Flamengo, que a gente está sentindo falta de jogadores decisivos. A gente vê no Palmeiras, que será o nosso próximo adversário, um menino lá de 17 anos que está indo jogar na Premier League no Chelsea, decidindo a cada partida para o Palmeiras, né? Então assim, a gente tem que observar e ver. E para jogar no Flamengo, né, que é um time que tem uma pressão gigantesca, tem que ter jogadores decisivos, senão não dá. Não tem como o Flamengo ter jogadores para compor o elenco. O jogador que está no banco de reservas também tem que ser decisivo, igual o titular, e vice-versa. Quem entrar tem que estar bem. A gente conhece muito bem o Flamengo, é pressão atrás de pressão. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, vocês aprovam essa possível chegada do baixinho argentino Ezequiel Barco, que é muito bom jogador, é um cara técnico, né? Vamos torcer para que ele venha, né, para o clube de regatas do Flamengo, e que o Mengão possa, né, evoluir cada vez mais
naquele setor ali de meio de campo que, ó, há muitas temporadas a gente vem pedindo. O Flamengo tem que ter, né, um jogador para brigar pela titularidade com a Arrascaeta. Só a Arrascaeta na temporada toda não tem condições, né? Graças a Deus que o Arrascaeta está tendo um excelente desempenho, né, com a camisa do Flamengo, está correndo, está marcando, está se doando dentro de campo. Isso é muito importante. Vamos torcer para que o Flamengo possa contratar de 1 a 2 meio-campistas, né, porque a gente sabe que o Flamengo terá muitos jogos pela frente, não só nessa temporada, mas as que virão também. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!